Para essa atividade de português, nós iremos usar o Caderno de Atividades, volume 1. Então, lá na página 11, tem esse texto aqui, cujo título é Algumas Dicas para Viver Bem com os Outros. Vocês vão ler, primeira tarefa, vocês irão ler esse texto e responder as questões 1, 2, 3 e justificar a resposta que faz parte da questão 3. É um texto bastante interessante extraído da Folha de São Paulo do dia 2 de setembro de 2004. Veja lá. Algumas dicas para viver bem com os outros. 1. Tenho o direito de expressar minhas opiniões e o dever de ouvir a opinião dos outros. 2. Tenho o direito de ter horas de brincar e o dever de me esforçar nos estudos. 3. Tenho o direito de ser como sou, desde que isso não interfira no bem-estar dos outros, e o dever de respeitar as diferenças dos outros. 4. Tenho o direito de discordar de opiniões diferentes da minha, e o dever de expressar isso de modo civilizado. 5. Tenho o direito de ter adultos que se responsabilizem por mim e o dever de respeitá-los. 6. Tenho o direito de frequentar espaços públicos que permitam a entrada de crianças e o dever de respeitar as regras desses espaços. 7. Tenho o direito de ficar sozinho ou junto com meus colegas e o dever de ser solidário com quem quiser companhia. 8. Tenho o direito de frequentar ambientes específicos e estimulantes e o dever de colaborar para que isso aconteça. Depois que vocês fazerem essa leitura, é importante que vocês coloquem a data de hoje, para nós termos esse controle. Vocês irão responder a alternativa a questão 1, que é para marcar qual das alternativas é a correta com relação ao texto. Quanto ao tipo, o texto pode ser classificado como narrativo, poético, argumentativo, descritivo. Para marcar também uma das opções na letra A finalidade do texto é descrever um comportamento, contar uma história de personagem com bons modos, convencer as pessoas sobre seus direitos e deveres e definir o que é direito e dever. A terceira, a que tipo de público se destina o texto? Vocês vão marcar uma das 3 opções e vão justificar por que vocês escolheram aquela determinada resposta. Na página 12, caso vocês sintam dificuldade em responder a questão 1, que está perguntando que tipo de texto está classificado, vocês vão adquirir a resposta aqui, onde explica os vários tipos de frases. Frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo que estabelece comunicação entre 2 ou mais pessoas. Aí existem vários tipos de frase. Aí nós temos aqui 5 tipos de frase. Olha lá, frase afirmativa. Afirma alguma coisa e termina com um ponto final. Letra B, frase interrogativa. Faz uma pergunta e termina com um ponto de interrogação. Frase exclamativa. Indica admiração, espanto, alegria. Expressa uma emoção e termina com um ponto de exclamação. Frase negativa. Nega alguma coisa e termina com um ponto final também. E a frase imperativa dá uma ordem, faz um pedido e termina com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Mediante esse estudo aqui, vocês irão resolver a 4ª questão. Veja lá, indique os tipos de frase relacionando as colunas. Quando for frase afirmativa, vocês vão colocar a alternativa A. B para a frase negativa, C para a frase interrogativa, P para a frase exclamativa, E para a frase imperativa. Olha aqui,
a primeira frase aqui. O cachorro estava correndo ou brincando? Vejam que termina com um ponto de interrogação. Olha lá, terminou com um ponto de interrogação. Então é uma frase interrogativa. Frase interrogativa é a alternativa C. Aí coloca a alternativa C. Já fiz a primeira. A quinta questão, vocês vão ler esse pequeno texto aqui, intitulado O Som Musical, para resolver as questões da página 13. Olha lá o texto. O som musical é uma sequência de sons organizados. Ele pode ser produzido por meio da voz, ao cantar, ou por meio de instrumentos musicais. A diferença entre um som musical e um ruído está na organização dos sons. Enquanto o som musical tem propriedades determinadas em harmonia, o ruído é um conjunto de sons desorganizados. Assim que vocês concluírem a leitura desse texto, na página 13, vocês vão responder: quantas frases há nesse texto? Como é possível identificar o número de frases de um texto? Essa explicação vocês vão adquirir na leitura desse assunto aqui, que fala sobre frases. Apareceu a dúvida? Para resolver essas questões, é só ler novamente esse texto, que explica o que são frases e os tipos de frase. Na sexta questão, vocês vão ler os pares de palavras e circular aquela que estiver correta. Olha lá, o exemplo. Mato é escrito com final O ou com final U? Como é escrito a palavra mato? É mato ou matu? Aquela que estiver escrita corretamente, você circula. Veja que eu já fiz a primeira. Na sétima e última questão, vocês vão organizar, olha lá, ordene as palavras para formar frase. E não se esqueça da pontuação. A letra A já está afirmando que se trata de uma frase afirmativa. Como é que termina uma frase afirmativa? Olha lá. Uma frase afirmativa termina com um ponto final. Então, nós já sabemos que a frase que nós vamos formar aqui na letra A, ela vai terminar com um ponto final. Veja lá as palavras. Ó. Livro, Mariana 3 emprestou-me. Como é que vai ficar essa frase aqui? Mariana sempre começa as frases com letra maiúscula. Mariana me emprestou 3 livros. Mariana me emprestou 3 livros. Como é que termina uma frase afirmativa? Com ponto final. Pronto, já fiz a letra A. Mesma coisa vocês vão fazer na letra B, letra C e letra D. É essa a atividade que nós temos para a disciplina de português. Façam lá e na próxima eu ainda vou marcar um dia para nós corrigirmos essa atividade.